De dinamite a velcro, nós vamos dar uma olhada em 10 invenções que foram criadas por acidente, mas que mudaram o mundo. Número 10. Em 1970, um químico chamado Spencer Silver estava trabalhando em um laboratório desenvolvendo uma supercola. E o que ele criou foi exatamente o oposto. Ele notou que a cola era forte o suficiente para manter papel colado, mas fraca a ponto de não rasgá-lo. E 4 anos depois, um amigo começou a usar sua cola para pregar anotações em seu livro. E assim o post-it nasceu. E até sua cola foi um acidente, somente porque no escritório ao lado de onde trabalhavam só tinha papel rascunho amarelo. Número 9. Em 1945, em um dia no trabalho, um engenheiro americano chamado Percy Spencer acidentalmente descobriu o efeito de aquecimento que um raio de micro-ondas tinha, porque fez o chocolate em seu bolso derreter. E com essa nova ideia começou a fazer experimentos com comida, primeiro pipoca e depois ovos. E então, alguns anos depois, o primeiro forno de micro-ondas já estava nas lojas. Tinha quase 2 metros de altura e pesava 340 quilos. Número 8. Em 1905, um garoto de 11 anos de São Francisco chamado Frank Epperson sem querer inventou o picolé. Numa noite muito fria, ele esqueceu seu suco com a colher dentro na varanda. E ao acordar, ele percebeu que o suco havia congelado, formando uma espécie de gelo no palito. Ele patenteou a receita em 1913 e em 1925 vendeu os direitos para uma empresa em Nova York. Número 7. Roy Plunkett estava trabalhando em um novo gás refrigerante, e após congelar o gás, ele notou que tinha se transformado em uma resina branca com textura de cera. E após fazer vários testes nessa nova substância, foi concluído várias propriedades positivas, como ponto de derretimento extremamente alto, quimicamente estável, não corrosivo e a principal, era super escorregadio, uma das substâncias mais escorregadias conhecidas pelo homem. E 3 anos depois o nome Teflon foi patenteado e virou uma marca. E pela sua descoberta acidental, Roy foi promovido. Número 6. Antes da dinamite, nitroglicerina era a forma mais popular de explosivos, mas era completamente instável, o que era um problema para as pessoas que manejavam, já que explodia inesperadamente. E Alfred Nobel, sim, o mesmo do prêmio Nobel, tinha uma fábrica de nitroglicerina. Um dia ele tomou um baita susto quando um carregamento caiu, mas para a sorte dele não explodiu. E Nobel notou que o material que a nitroglicerina estava embalada, que se chamava Kieselguhr, absorvia completamente o líquido. E como era um homem criativo, achou uma solução para misturar Kieselguhr com nitroglicerina, fazendo-a super segura para se manusear sem perder seu poder. Isso representou uma revolução para a área de construção e de explosivos, e ele patenteou a descoberta, chamando-a de dinamite. Número 5. Essa substância incrivelmente grudenta foi originalmente descoberta em 1942 por Harry Coover, quando ele estava tentando fazer miras transparentes para armas dos soldados aliados da Segunda Guerra. Em uma das tentativas falhas, ele descobriu cianoacrilato, ou mais conhecido hoje como Super Bonder. Número 4. Velcro foi descoberto por um engenheiro suíço chamado Georges de Mestral, quando ele resolveu colocar em um microscópio os carrapichos que grudavam nele e em seu cachorro sempre que iam caminhar nos Alpes, e notou que eles continham pequenos ganchos nas pontas, causando uma potente aderência nos tecidos. A princípio ele foi ridicularizado por sua invenção, mas ele persistiu e 1 década depois o velcro estava vendendo no mundo inteiro. Número 3. O físico alemão Wilhelm Conrad acidentalmente descobriu o raio-x em 1895. Ele estava trabalhando com um tubo de raios catódicos e cobriu o tubo com papel preto. E notou que uma luz verde ainda estava sendo emitida. Então descobriu que o raio podia passar por tecidos humanos, mas não por ossos ou metais. E ele provou, tirando fotos da mão de sua esposa. E sua descoberta foi rotulada como um milagre médico e científico. Número 2. Leo Baekeland era um químico belga. Ele queria achar uma alternativa para a goma laca, que é uma resina secretada por insetos do sul asiático. A mistura de formaldeído com fenol falhou totalmente como substituto da goma laca, mas ele continuou explorando as possibilidades da mistura, e controlando a pressão e temperatura, ele descobriu sem querer um produto que era ao mesmo tempo moldável, duro e resistente a calor, e chamou sua invenção de Bakelite, o primeiro tipo de plástico já feito. Número 1. Alexander Fleming, após se retornar de férias, percebeu que uma cultura sua de uma bactéria que ele estava pesquisando havia sido tomada por mofo. E ao invés de desanimar, ele soube aproveitar da situação, e percebeu que as bactérias haviam sido mortas pelo fungo. E por seu descuido, Alexander havia descoberto a penicilina, o primeiro antibiótico da humanidade.